Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre o gênero parábola. Isso mesmo, vocês já retomaram um pouquinho o assunto na aula passada e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre parábola, sobre a sua finalidade, sobre as suas características. Vocês vão aprender isso nessa aula. Mas antes de começarmos, eu quero compartilhar com vocês um texto chamado A Verdade e a Parábola. Um dia, a verdade decidiu visitar os homens sem roupas e sem adornos, tão nua como seu próprio nome. E todos que haviam lhe viravam as costas de vergonha ou de medo, e ninguém lhe dava boas-vindas. E assim a verdade percorria pelos confins da terra, criticada, rejeitada e desprezada. Uma tarde muito desconsolada e triste, encontrou a parábola que passeava alegremente trazendo um belo vestido e elegante. Verdade, por que você está tão abatida? Perguntou então a parábola para ela. Porque devo ser muito feia e antipática, já que as pessoas me evitam tanto, respondeu a verdade. Que disparate, sorriu a parábola. Não é por isso que as pessoas te evitam. Tome, vista alguma das minhas roupas e veja o que acontece. Então, a verdade pôs algumas das lindas roupas da parábola e, de repente, por toda a parte por onde ela andava, por onde ela passava, ela era bem-vinda e festejada. Moral da história? Os seres humanos, eles não gostam de encarar a verdade nua e crua, como os dizem, né? Então, a verdade ela deve vir então com alguns adornos, não digo mentiras, mas adornos. Então, o que é a parábola? A parábola serve para ilustrar um ensinamento, uma verdade, de uma forma didática. Conta-se uma história, coloca uma veste bonita para ser melhor compreendida a lição ali transmitida. Então, hoje nós vamos ver algumas características presentes nesse gênero textual tão interessante, né? Olá, turma! A aula de hoje vai ser sobre o gênero textual parábola, isso mesmo, sobre parábola. Vocês já anotaram um pouco no caderno algumas características, né? Mas eu quero saber para que serve a parábola. Você pode me perguntar também, para que serve parábola, professora? Então, a parábola, o que ela é? Ela é ilustração que ensina lições para a vida. Então, ela tem um caráter educativo, ela promove mudança de atitude, ela explica alguns comportamentos e ações que nós devemos repetir. São virtudes, devem ser seguidas. Por meio de seres e de elementos conhecidos, desenvolve uma reflexão no leitor, em quem está ouvindo uma parábola, para mudar de atitude, para ter atitudes melhores. Então, na parábola, os personagens principais são seres humanos mesmos. As situações abordadas fazem parte do dia a dia das pessoas. É encontrada em textos religiosos, mas não somente em textos religiosos. Tem parábola também que não está registrada na Bíblia, que é a parábola A Flor da Honestidade. É uma parábola muito interessante que trata ali uma reflexão sobre uma virtude que é a honestidade, a sua honestidade em relação a outra pessoa quando ninguém está vendo. Como é que é a sua atitude? Você é honesto, não é honesto? Então tem umas parábolas assim também que não está registrada na Bíblia. E o propósito principal é provocar uma reflexão. A parábola também é uma narrativa curta. Ela apresenta os elementos da narrativa, que são os personagens, né, o enredo, que é como a sequência da história é contada, com início, meio e fim, com um clímax e com um desfecho. Então, tudo isso está presente na parábola, cujos temas são extraídos da vida cotidiana. É um gênero narrativo que vai apresentar a sequência e personagens com a finalidade didática. Né? Ele é argumentativo. Por que ele é argumentativo? Porque ele tende a convencer o leitor ou quem está escutando a praticar, para ter novas atitudes, né? A praticar aquilo que a parábola transmite. E Jesus, ele fez muitas parábolas, teve muitos ensinamentos dele por meio de parábolas, por meio dessas ilustrações. Por exemplo, o bom samaritano, a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo, o semeador. Então, todas essas são parábolas de Jesus, além de outras. Então, uma das parábolas de Jesus é a do bom samaritano, que ela traz o ensinamento sobre o amor ao próximo. Então, essa parábola ela transmite este ensinamento de você ter mais amor ao seu próximo.
está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versos 30 a 37. E o contexto é o seguinte: Jesus ele é questionado por um doutor da lei sobre quem é o nosso próximo e a quem devemos ajudar, né? Então Jesus ele contou essa parábola que diz o seguinte: certo dia um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e aí ele foi assaltado por alguns assaltantes, né? E tiraram sua roupa, bateram nele, deixaram quase morto lá. E aconteceu que um sacerdote descendo por esse caminho, quando viu a pessoa caída lá, mudou de posição, né? Foi pro outro lado do caminho para não ter que ajudar essa pessoa. E aí outra pessoa também foi um levita que passou por ali e quando viu, também foi embora pro outro lado sem dar assistência nenhuma. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho parou. Quando ele viu o homem, ele ficou com muita pena e ele foi então ajudar, prestar ali os primeiros socorros à pessoa, né? Cuidou ali do machucado, enfaixou e colocou ele no cavalo e levou ele para uma pensão. Além disso, cuidou dele lá na pensão, ficou com ele. No dia seguinte, ele entregou 2 moedas para o dono do estabelecimento e disse que para tomar conta dele, que quando ele passasse por ali na volta, ele ia pagar o restante que ainda, se ele tivesse gastado mais com aquela pessoa. Então Jesus perguntou ao mestre da lei, na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do assaltado, né, da pessoa que foi assaltada? E ele respondeu, aquele que o socorreu. Respondeu o mestre da lei para Jesus. E então Jesus disse, vá e faça a mesma coisa. Então Jesus ele tinha essa estratégia de falar com as pessoas por meio de uma ilustração, que são as parábolas, ensinar por meio de ilustração. Então ela sempre tem um ensinamento, esse propósito de ensinar. Agora é com vocês sabem que vocês não vão reclamar que sempre tem uma atividadezinha, não. Vocês têm uma semana para fazer, né? Então a atividade é para vocês escolherem uma parábola, qualquer uma. Pode ser das registradas na Bíblia, pode também ser uma que vocês encontrarem na internet. Passe para o seu caderno com as suas palavras e mencione qual é o ensinamento transmitido por essa parábola, tá? Então é isso que eu quero ver de vocês. Quero que vocês leiam algumas parábolas, observem as características no texto, né, na parábola, o que você percebe nela, o que você gostou, o que você não gostou da parábola, tá bom? Então faça isso e mande para mim. Qualquer coisa, estou inteiramente disponível para vocês nos horários correspondentes à aula, tá bom? Então tenham bons estudos e sucesso e até breve.